Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos que sejam de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre os direitos e deveres dos condôminos. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Mariana de Campos Fattori, que é advogada e coordenadora da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB de Bauru. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito se discute hoje, na realidade nós temos muitos transtornos, nós temos muitos traumas, nós temos muitas discussões, muitas lides, brigas envolvendo questões que dizem respeito aí às pessoas que moram em condomínio. Morar em condomínio, falando de uma forma bem simples, é o mesmo que dizer morar junto. E não é fácil, como eu costumo dizer, convivermos. Viver até que é fácil. Agora, convivermos, estabelecermos uma convivência com a nossa pessoa, com uma outra pessoa, com os próximos que estão ao nosso redor, isso gera muito problema. E na questão dos condomínios isso não é diferente. E vamos já iniciar aqui uma questão, muito se fala sobre convenção de condomínio, muito se fala sobre regimento interno de condomínio, muitas pessoas têm dúvida, o que é a convenção, o que é o regimento interno, quando nós temos aí um choque entre os dois, o que se aplica, é uma questão aí que existe muita confusão sobre isso. A convenção é diferente de regimento interno. A convenção, ela fala sobre a estrutura do condomínio e direitos fundamentais dos condôminos. Já o regimento interno, ela tem o objetivo de reger a convivência entre os condôminos, moradores. Quando há dúvida em como proceder, você sempre vai de acordo com a convenção. Essa convenção, normalmente, ela é desde a fundação do condomínio que tem as sua ata e ele é elaborado o que pode ser feito ou não. Muita questão aí quando nós falamos de condomínio, que também traz muita confusão, traz muita briga, controvérsia, principalmente quando se faz aí uma assembleia de condomínio para discutir as questões de despesas. Falou em despesas de condomínio, geralmente se você tem aí um imóvel que é alugado, que é locado, o inquilino fala que não é ele que tem que pagar, em contrapartida o proprietário diz que quem tem que pagar é o inquilino fala que quem tem que pagar é o proprietário, aí o condomínio emite o boleto, aquela confusão toda para pagar, um empurra para o outro, e na realidade nós temos aí vários tipos de despesas ordinárias e extraordinárias que geram uma confusão muito grande para as pessoas, aí, principalmente quando as assembleias. Sim, sim. As despesas ordinárias normalmente são custeadas pelo, no caso, o inquilino ou condomínio que estiver morando na unidade. Essas despesas ordinárias são relativas ao uso de gás, a manutenção de piscina, jardinagem, funcionários, essas despesas. Já a extraordinária é no caso de uma reforma urgente, de estrutura, pagamento de verbas salariais de um empregado que foi mandado embora. Já essa é de responsabilidade do condômino proprietário do imóvel. Nós devemos lembrar aí que essas despesas aí explicadas agora, existe previsão na legislação, que é a Lei do Inquilinato, a Lei 8.245 de 91, que também estabelece esses diferentes parâmetros aí. E, sem dúvida alguma, falou que é despesa, isso sempre nós temos controvérsias e brigas, principalmente nas assembleias. Existe uma outra situação também, quando o inquilino, quando o mesmo proprietário, recebe lá o boleto para pagar o condomínio mensal, às vezes tem uma linha ali que vem escrita fundo de reserva. Aí a pessoa fala, mas fundo de reserva? Que despesa que é esse fundo de reserva? Por incrível que pareça, nós temos muitas pessoas que ainda muitas vezes não pagam o boleto, mas não observam que ali vem escrito fundo de reserva. Muitas pessoas também não sabem por que estão pagando este fundo de reserva. Às vezes a pessoa paga religiosamente o seu condomínio ali, o fundo de reserva existe um valor referente a ele também paga, mas a pessoa não sabe o que se trata, qual a finalidade, para que serve o fundo de reserva dentro de um condomínio. O fundo de reserva ele é destinado especialmente para alguma despesa extraordinária, emergencial, alguma reforma que você tem que fazer que não estava prevista no seu orçamento.
Por isso que normalmente durante o ano o condômino, o proprietário, vai pagando um valor. Fica um capital reservado para o patrimônio do condomínio. E quem deve arcar com isso é o condômino proprietário. É interessante, né? A finalidade do fundo de reserva aí, às vezes as pessoas falam, eles veem lá o saldo do fundo de reserva que tem no banco, do condomínio, e falam, nossa, o que eu vou fazer com esse dinheiro? O que nós vamos fazer com esse dinheiro? Na realidade, pertence ao condomínio, né? É um valor ali que, entre aspas, vamos dizer, é de propriedade do condomínio. Para fazer investimentos e outras quetais aí que possam aparecer. O inquilino, no caso locatário, sempre surge essa pergunta. O inquilino sempre traz essa dúvida consigo. Ele, na qualidade de locatário, na qualidade de inquilino, ele se pergunta, eu também tenho que pagar esse fundo de reserva, eu tenho que contribuir com esse fundo de reserva, porque sempre acontece aquela briga, o locatário diz que é o proprietário diz que é o inquilino. Se não estiver isso bem documentado num contrato de locação, realmente gerará muita controvérsia, principalmente essa dúvida que existe em face do locatário, que é o inquilino do imóvel. Sim, porque muitas vezes vai se tratar de uma utilização do fundo de reserva para uma pintura, enquanto aquele imóvel estiver locado, e a pintura de fachada normalmente ela entra num pouco de dúvida se ela seria uma despesa ordinária ou extraordinária, porque é votado em convenção, em assembleia, aliás. Então, normalmente consegue-se que o locatário pague, restitua isso ao fundo de reserva, desde que previamente combinado no contrato com o locador. Uma outra situação que nós verificamos aí rotineiramente, cotidianamente, nas relações locatícias, nos contratos, nas relações de aluguéis, vamos dizer assim, diz respeito àquela questão onde o proprietário ali, chamado de condômino, ele deve ao condomínio determinadas despesas, não pagou, ou seja, a taxa condominial mensal ou algum outro rateio que tenha existido para investimento dentro do próprio condomínio, do prédio, seja lá o que for. E muitas vezes este condômino só possui aquele imóvel em que ele reside ali no prédio, vamos assim imaginar. E uma vez o condomínio, tendo esse dinheiro para receber, ele precisa, na realidade, muitas vezes ingressar com ações judiciais para, na realidade, conseguir angariar esse dinheiro da pessoa que deve. A questão é a seguinte, as pessoas têm essa dúvida, eu devo para o condomínio, mas eu sou proprietário, eu moro naquele imóvel. A pessoa, será que poderia, e muitos têm essa dúvida, será que eu poderia alegar a questão do benefício, porque aquilo é um bem de família meu, nessa questão específica que trata da despesa, da dívida do proprietário para com o condomínio? O famoso bem de família. Em caso de dívida de condomínio, esse bem de família ele pode ser penhorado para pagar essa dívida. Tem uma previsão na lei, um artigo específico tratando disso. Ele será penhorado para restituir a dívida em relação à sua utilização como bem de família. Então, ele pode sim ser penhorado para restituir os valores de condomínio, fundo de reserva e outras despesas que ele não pagou na época que foi cobrada. É uma questão de ordem prática aí que é interessante discutir. Como eu disse no início do nosso programa aqui, as questões que envolvem condomínio, condôminos, elas são muito palpitantes e geram inúmeras e incontáveis controvérsias. Uma situação de ordem prática aí que acontece é a seguinte, exemplificando. Um proprietário, um condômino que é proprietário aí de um dado imóvel, mas ele não reside naquele imóvel, naquele apartamento, naquela casa localizada dentro de um dado condomínio. Na realidade, ele utiliza aquilo para locação. E estando vazio aquele imóvel, e muitas vezes este proprietário ele deve taxas aí ao condomínio e não paga. Aí as pessoas se perguntam, nessa situação, o síndico do condomínio pode impedir que o proprietário ele deixe de locar o imóvel em virtude dessa dívida do condomínio? Não, a inadimplência do condômino não traz restrições a ele, traz restrições no aspecto de votação em assembleia,
Mas em relação ao uso da sua propriedade, ele não tem nenhuma restrição. Ele vai poder locar aquele imóvel, ele vai poder usar as áreas comuns e o síndico não pode, em momento algum, restringir esse direito de propriedade do condômino. Nós estamos aqui falando em questões aqui de várias terminologias. Nós falamos de locador, locatário, inquilino, condômino. Na realidade, o que existe sempre é aquela dúvida. Nesta relação locatícia e nesta relação do proprietário do imóvel ou mesmo do inquilino que mora ali em relação ao condomínio, direito de voto e tudo mais. Na realidade, há que se explicitar aí quem é o condômino, saber diferenciar quem é o inquilino, quem é o condômino, se são as mesmas pessoas. Isso é interessante que se deixe claro também. O inquilino, no caso, seria o locatário e ele não é condômino, porque condômino, na figura do condomínio, qualquer tipo de condomínio residencial, é o proprietário do imóvel. Ele que tem a titularidade do imóvel e pode votar em assembleia e deliberar o que for necessário em relação ao seu imóvel. O inquilino, não, só no caso contribuiria pagando o condomínio, as despesas ordinárias, somente isso. Uma outra questão aí também que é interessante, como nós já citamos aqui, os condomínios fazem inúmeras assembleias ordinárias, extraordinárias, enfim. Existe a realização de várias assembleias. Muitas vezes nós temos ali um imóvel que é de um proprietário e este imóvel está alugado a um inquilino. Vai se fazer uma assembleia lá para se definir alguma situação inerente ao condomínio, para se deliberar algo em relação ao condomínio. Muitas vezes nós vemos na assembleia ou nas assembleias a participação não do proprietário, mas do inquilino. Isso é comum acontecer. Na realidade, nós temos que deixar claro aí que se o inquilino, há situações que ele pode participar da assembleia e votar. Será possível sim a participação do inquilino ou de outra pessoa que não seja proprietário, desde que esteja munido de uma procuração desse proprietário, dando poderes para ele participar e representar em assembleia. Sem essa procuração, não tem como realmente o inquilino ou qualquer outra pessoa participar representando o condômino proprietário, não teria como votar ou deliberar nada. Na verdade, aí a participação do inquilino na votação da Assembleia, ele estaria meramente representando o proprietário mediante a procuração ali, que é um instrumento legal para se participar. Na verdade, ele estaria ali votando de acordo com a vontade do proprietário, não a dele. Não a dele. Na realidade, muitos inquilinos querem votar, participar. Na verdade, fica aqui esclarecida essa situação também, né? Que o inquilino, quando nós vemos ali o inquilino numa assembleia, certamente ali existe uma conferência, se ele está devidamente documentado com a procuração que o proprietário ou locador do imóvel passou para ele, para que ele possa lhe representar o proprietário. E sempre lembrando que, uma vez essa procuração em mãos, votando, o inquilino passa a obrigar o proprietário em relação àquilo que foi discutido e ao que ele votou. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. No bloco anterior, nós estávamos aqui discutindo a questão dos direitos e deveres dos condôminos. Hoje eu recebo aqui a doutora Mariana de Campos Fattori, que é advogada e coordenadora da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB de Bauru. Uma questão aí que realmente vale a pena discutirmos diz respeito ainda à questão de alguns inquilinos eles terem o direito de participarem do Conselho Fiscal.
Muitos inquilinos querem ter participação ativa. Isso é uma questão também que deve ser muito bem esclarecida quanto à participação dele, inquilino, no conselho. Sim, para a participação de inquilino nesse conselho fiscal, que normalmente vai ser composto por 3 membros, um mandato não superior a 2 anos, tem que se verificar na convenção o que foi estabelecido, para verificar a possibilidade dele participar efetivamente desse conselho fiscal. Sempre existe aquela questão que algumas pessoas falam, eu quero participar do conselho porque acham que ali vão ter um salário, vão ter uma remuneração, quando na verdade estão fazendo uma inversão de valores aí. Na realidade, quem participa de um conselho dentro de um condomínio, a pessoa ali deve se preocupar em primeiro lugar em estar ali fiscalizando, evidentemente trabalhando em prol do condomínio, não pensando numa remuneração. E outra questão é que as pessoas acreditam que o simples fato de você estar participando de um condomínio vai te gerar o direito a uma remuneração, quando na realidade não é bem assim. Não, tem-se por entender que também síndico sempre recebe remuneração. Tanto o síndico como mesmo o conselho fiscal seria um trabalho gratuito. Para haver a remuneração, isso tem que ser previsto na convenção do condomínio. Caso não haja previsão de remuneração ou isenção de taxa de condomínio, não será pago nada, será um serviço gratuito em benefício de todos. Outra situação aí, deixando um pouco essa questão de participação de inquilino em conselho e tudo mais. Nós vemos aí nos condomínios uma outra questão, isso na mídia, no dia a dia, nós vemos a seguinte situação. Problema de danos de veículos em garagem, um veículo está estacionado, não está estacionado corretamente na sua vaga, o outro vai estacionar, acaba chocando-se com o veículo que está ali parado, o outro vai dar uma marcha ré, acaba ali esbarrando no outro veículo, uma moto, seja lá o que for, o outro abre uma porta, amassa o carro do vizinho. Isso aí são questões, na realidade, corriqueiras. Quando não, verificamos aí as questões atinentes, por exemplo, a furtos dentro de garagens de condomínio. Você deixa lá um brinquedo da sua criança, quando você vai lá, aquele brinquedo foi furtado. Isso também nós vemos na mídia aí diuturnamente. A questão aí é a seguinte, de quem é a responsabilidade quando essas situações são verificadas, né? Seja o furto, seja a questão da batida na garagem do condomínio. Na realidade, nós temos que deixar claro aí se o condomínio responde nessa questão, principalmente de furtos, desses problemas que acontecem na garagem, principalmente dos condomínios. Em regra, o condomínio não responde, mas cada caso é um caso e deve ser analisado. Primeiro, se realmente o dano ou furto ocorreu dentro das dependências do condomínio. Se houve a participação do representante ou do empregado do condomínio. Se realmente a proporção é tão grave como foi relatado, para daí sim verificar se o condomínio responder. No caso de condomínios, como temos visto agora com a Minha Casa Minha Vida, muitos condomínios não têm, tem simplesmente a guarita, mas não tem um segurança especial, a portaria não fica o tempo inteiro, integralmente um porteiro. Então, nesse caso, a responsabilidade é de cada condômino. Não tem como responsabilizar o condomínio por tudo. O condomínio não responde por furtos ou danos nesses casos que você não tem uma segurança 24 horas, câmeras e outros. Não teria como responsabilizar o condomínio por isso. Uma outra questão aí que acontece também nos condomínios hoje. Existem as pessoas, evidentemente um condomínio, passam durante o dia no condomínio, não somente pessoas que são proprietárias, inquilinos e que residem ali naquele local. Nós temos várias pessoas que transitam ali no condomínio. Um exemplo são empregados. Nós temos empregados dos condôminos, empregados do próprio condomínio e tudo mais. A questão é a seguinte, uma vez constatado que o empregado cometeu um furto dentro do condomínio, temos que deixar claro como é que fica essa responsabilidade quando o empregado furta algo ou alguém dentro do condomínio que ele está trabalhando. Em relação a furto cometido por empregado, a responsabilidade sim cai sobre o condomínio.
principalmente se o fato for atribuído à ação ou omissão de síndico ou outro empregado. Então, daí sim ocasionaria para o condomínio essa despesa para restituir aquele condomínio prejudicado. Essa questão de furto também, uma outra situação que também ocorre, é aquela onde, imaginemos, o empregado do condomínio acaba aí furtando alguma coisa no interior de um apartamento. Como é que fica essa responsabilidade? Na verdade, nós estamos dizendo essa situação porque ocorrem situações onde muitas vezes o proprietário, o inquilino, acusa aí o empregado que trabalha ali no condomínio de forma totalmente injusta e na realidade sem investigar, sem fazer nada. Mas vamos imaginar a situação onde isso ficou comprovado, que acontece muito em condomínios. Nós lemos isso no jornal dia a dia, nós vemos isso nos noticiários, na televisão também dia a dia. Como é que fica essa questão desse furto no interior de um apartamento, por exemplo? O condomínio só responde por furtos ocorridos dentro de unidade autônoma, no caso o seu apartamento, se realmente tiver comprovado que o empregado teve uma participação concreta nesse furto. Porque a administração do condomínio, ele responde pelas áreas comuns, que seriam garagem, corredores, elevadores, e não pela unidade autônoma. Então, teria que comprovar que esse furto foi realizado pelo empregado para o condomínio responder. Outra situação que nós vimos aí acontecer também, né, nos condomínios é aquela questão de queda de objetos, né? O cidadão mora lá no 15º andar de um prédio, aí tem um vaso de flor, aquele vaso de flor a criança passa, esbarra naquele vaso, o vaso acaba caindo e às vezes, se for estacionamento no prédio que não for coberto, conforme for a situação nesses estacionamentos rotativos dentro do condomínio ali, acaba caindo, no meu exemplo, um vaso em cima do carro de alguém, causando prejuízo, tendo que fazer o conserto desse veículo, e isso vai gerar prejuízo para a pessoa que sofreu esse dano. E sempre nós temos aquela discussão, não, quem tem que arcar é o condomínio, quem tem que arcar é o dono do imóvel da onde caiu aquele objeto. As pessoas empurram a responsabilidade de um para o outro, ninguém resolve nada. Na realidade não é assim, nós temos uma questão clara aí quando se fala aí de prejuízo que advém de atos ou atitudes de pessoas proprietárias dessas unidades autônomas aí. Sempre que trata-se de assunto de pagar algo no condomínio, sempre gera um estresse entre todas as partes. Infelizmente, nem todos os condomínios têm câmeras que possam verificar todos os movimentos ocorridos no condomínio, no prédio em questão. Se você conseguir identificar realmente de onde veio aquele vaso, como no seu exemplo, sim, o condomínio que ocasionou o dano vai ser responsabilizado e vai pagar o dano. Caso não seja realmente possível, só verificou que caiu o vaso e danificou o bem do outro, mas não sabe de onde veio, o condomínio inteiro responde por aquele dano e vai ter que dividir entre todos os condôminos para pagar e regularizar a situação. Outra questão que nós vemos aí, que os condomínios dizem que é questão de segurança e tudo mais, é a questão do visitante. O visitante hoje chega lá no prédio, no condomínio, e ele vai na residência de alguém, de um amigo, de um conhecido, e logo ali na portaria, alguns condomínios têm essa prática. Retém ali um documento de identidade ou algum outro documento pessoal do visitante que está ali adentrando esse condomínio. Isso gera uma série de constrangimentos, né? Primeiro que o visitante está chegando ali, ele tem a impressão de estar sendo tratado como se fosse um bandido, porque fica retendo documento. Mas a questão que nós temos que discutir é antes dessa. A questão é a legalidade, ou seja, o condomínio pode reter ali um documento de identidade ou um outro documento pessoal qualquer do visitante que vai adentrar ali no interior desse condomínio. Nós sabemos que o condomínio não pode impor determinadas regras ao seu bel prazer. Essa é uma questão a ser deixada bem claro. Realmente, o condomínio não pode estabelecer na sua portaria, para os seus porteiros, que exija que um visitante deixe seu documento pessoal enquanto estiver dentro do condomínio. É proibido por lei isso.
O que ele pode pedir, o que ele pode solicitar é que o visitante preencha um livro informando seu nome, seu RG e o dia e o horário que ele entrou no condomínio e saiu. Somente isso. Reter documento não pode, não tem como, isso é contra a lei. Uma outra situação aí, que acontece muito, principalmente na cidade de Bauru, nós temos vários prédios, vários condomínios e etc. É aquela questão de pessoas que põem à venda o seu apartamento, o seu imóvel, outras compram, outros... na realidade, esse mercado imobiliário que nós temos aí. Embora o proprietário do imóvel ele tenha todo o direito de dispor daquilo que lhe pertença, na verdade, o síndico do condomínio ele pode adotar alguns critérios aí quando alguém vá ou pretenda vender uma unidade autônoma ali dentro do condomínio. Sim, muito importante isso. Primeiramente pela segurança, porque você vai comunicar que você vai estar vendendo aquele imóvel, que vão ter pessoas visitando aquele imóvel, que você vai ter um corretor de X imobiliária que vai estar representando você, mostrando o seu imóvel. Você vai deixar todas essas informações para o síndico, para o porteiro, para não ter perigo de pessoas estranhas estarem transitando pelo prédio sem conhecimento de ninguém e não trazer transtorno para o prédio. Também tem que verificar se a imobiliária não vai também se exceder, colocar faixa na fachada do prédio falando que vende-se, que às vezes não pode. E respeitar sempre as regras de convivência para também não inferir o direito dos outros que estão morando ainda naquele condomínio. Chegamos ao fim aí de mais um programa. Eu queria agradecer a presença da doutora Mariana de Campos Fattori. Muito obrigado. Obrigada. Chegamos ao fim de mais um debate, de mais uma discussão acerca dos direitos e deveres dos condôminos. Esperamos que tenhamos colaborado nessas questões que trazem tantos constrangimentos, tantas brigas, tantas discussões, que muitas vezes chegam aí ao Poder Judiciário, questões muitas vezes tão simples, mas que o cidadão não consegue resolver. Às vezes em um condomínio você tem um vizinho de frente com o outro, uma porta de frente da outra, e as pessoas sequer se falam bom dia, as pessoas sequer se falam boa noite. E muitas vezes aí uma atitude mínima que seja, gera uma discussão entre essas pessoas, e não raras as vezes essas discussões aí acabam indo parar no Poder Judiciário com uma ação, com discussões e tudo mais. O que nós tentamos hoje aqui foi trazer aí à baila, levar para o nosso telespectador alguns direitos e deveres dos condôminos, no sentido de que se possa conviver da melhor forma harmônica possível dentro dos condomínios. E eu aguardo aí o seu e-mail, as suas colaborações. Mande o seu e-mail para direitoseu@fibbauru.br. Muito obrigado e até o próximo programa. To do